Corrigir a postura vai eliminar a dor na coluna. Como o método Pilates tem essa fama de melhorar a sua postura e também de tratar a dor na coluna, tratar a coluna de uma forma geral. Então vamos bater esse papo aqui hoje. Eu sou Erivaldo Brito, instrutor de Pilates e fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui nesse lugar onde você aprende a tratar a dor na coluna sem sair de casa. Então vamos lá, corrigir a postura vai eliminar a dor na coluna. E eu falo a postura de uma forma geral, que é a posição do seu corpo, seja você em pé, seja você sentado, seja você andando, caminhando. Será que na hora que eu estiver sentado, será que faz diferença? Ou em pé, se eu estou ereto, se eu estou mais curvado, mais largado, isso vai fazer tanta diferença em relação à dor na coluna? E esse questionamento nos leva a 3 raciocínios. O primeiro raciocínio é que existe uma postura certa e uma postura errada. Segundo raciocínio, a postura certa seria uma postura bem ereta, né? Bem alinhado, e uma postura errada seria uma postura curvada. E em terceiro lugar, as pessoas tendem a raciocinar, a pensar que se eu estou na postura errada, curvado, vai gerar dor na coluna. E se eu tiver uma postura impecável, exemplar, eu não vou sentir dor na coluna. E isso, gente, não sou eu que estou inventando, são coisas que a gente ouve muito falar, desde a pessoa leiga até o profissional de saúde, e até nas mídias, na televisão, eu já ouvi também, e até aqui na internet você encontra esse tipo de tema. Eu não gosto de dizer que existe uma postura certa e uma postura errada. Não digo também que existe uma boa postura e uma má postura. É uma ideia assim um pouco pejorativa, um pouco negativa, né? Que pode até para a pessoa isso ter alguma influência, a pessoa que tem algum desvio postural, isso gerar alguma influência ali até na sua autoestima, tá? O que existem de fato são os desvios posturais. Algumas pessoas vão ter uns desvios menores, outros desvios maiores, mas cá só entre você e eu, todo mundo tem desvio postural. Inclusive eu tenho alguns desvios posturais. Eu pratico Pilates há mais de 10 anos, com frequência regular, e eu tenho alguns desvios posturais. Minha postura melhorou muito com a prática de Pilates, bastante, mas a minha postura não é perfeita, aquela postura ideal que os livros trazem, né? Que a faculdade ensina. E nem por isso eu sinto dor na coluna, tá? A própria prática do Pilates faz com que eu mantenha a minha coluna sempre confortável, sem sentir dores. Alguns são mais fáceis de perceber, que são mais clássicos, assim como a hipercifose, que é aquela curva mais acentuada, e a escoliose, que a coluna faz um desvio lateral. Desse jeito, a sua coluna faz um C lateral ou um S lateral. Mas existem muitos outros tipos de desvios posturais. Até se a coluna for retinha demais, também é considerado um desvio postural. E também vai ter pessoas profissionais que vão falar que a coluna reta demais pode causar dor na coluna. Então, se for uma coluna reta demais, também, como eu falei, é considerado um desvio postural. Existe a cabeça anteriorizada, tá? Às vezes vai ser um pouquinho só, não muito, mas já muitos profissionais vão dizer que a cabeça anteriorizada é responsável por dores cervicais. Que mais? Temos também a rotação do tronco da torácica. Então o tronco pode ser levemente, eu estou exagerando aqui, né? Às vezes você não vai perceber numa pessoa assim que tem uma rotação de tronco. Então o ombro esquerdo pode estar um pouquinho mais para frente em relação ao direito. É uma pequena torção que acontece aqui na parte torácica. É um outro desvio que passa despercebido. A rotação também pode acontecer na lombar, tá? Pode ter o lado da pelve um pouquinho mais virado para frente, tá? Uma torção na lombar. Aqui também em relação ao ilíaco, esse osso ilíaco, pode às vezes um lado estar mais alto do que o outro, inclusive
Eu tenho aqui, ó, estou palpando meu lado esquerdo. Aí na tela pode estar parecendo que é o direito, às vezes fica invertido. Mas o meu ilíaco, minha espinha ilíaca esquerda é mais alta que a direita. Então isso quer dizer que minha pelve, minha bacia é um pouquinho assim, inclinada, tá? E nem por isso eu sinto dor na coluna. E a escoliose, que é bem comum, né? Que a coluna faz um S, faz uma curva assim na parte de cima e depois embaixo também, né? Pega toda a sua coluna, às vezes faz um C, né? Ela faz assim um desvio único e às vezes faz assim um S também. A pessoa pode ter também o ombro mais alto que o outro. Quando tem a escoliose, você pode perceber isso. E eu já vi muitos especialistas em escoliose falarem que os pacientes que eles atendem muitas vezes não têm dor na coluna. Sem falar daqueles desvios posturais que começam lá no pé e eles vão através do pé gerar um desvio também na sua perna, no seu joelho, chegando até a sua pelve e consequentemente da pelve vai alterar a posição aí, a postura da sua coluna, podendo isso subir pela coluna toda até a cervical e gerar alguns desvios até na sua cabeça. Mas calma, não se assuste, não vai ficar agora na neurose, toda hora se olhando no espelho, olhando sua postura, se está curvada, se está certa, se a cabeça está mais anteriorizada. Para com essa neurose. Um fisioterapeuta te avaliando a sua postura, ele sempre vai achar algum desvio postural. Nós fisioterapeutas, somos treinados para isso. Também alguns profissionais de educação física avaliam a postura. Antigamente, eu avaliava bem detalhadamente a postura dos meus alunos e 100% das vezes eu encontrava algum ou vários desvios posturais. Aí você deve estar se perguntando, caraca, então será que todo mundo sente dor na coluna porque todo mundo tem um desvio postural, seja ele pequeno como for? Só que eu e você aqui sabemos que não é todo mundo que sente dor na coluna. E se você observar até pessoas que você conheça aí que tem algum tipo de desvio postural, não necessariamente vai sentir dor na coluna. Só que agora eu tenho que te responder duas coisas. Por que então que tanta gente fala, profissionais, a TV, a internet, por que tanta gente fala essa questão de corrigir a postura, que sua coluna vai vai prejudicar sua coluna, você vai sentir dor nas costas por causa da má postura? E outra pergunta que eu tenho que te responder é por que você, professor Erivaldo, sempre reforça tanto a postura em suas aulas de Pilates? E respondendo a primeira pergunta, por que todo mundo fala que o desvio de postura causa dor na coluna sempre? Por que então a gente tem que corrigir a postura? Isso foi gerado através de estudos científicos mal feitos, estudos científicos usando bonecos, feito cálculos como por exemplo aquele famoso test neck, que é a postura da pessoa que fica no celular com a cabeça baixa. Foram feitos cálculos com bonecos com vários ângulos diferentes da posição da cabeça, né, baixando cada vez mais a cabeça, e dito que a cada ângulo da cabeça aquilo geraria um peso X. Quanto mais inclinada a cabeça, maior seria o peso, né, que vai gerar na coluna, e que esse peso, essa tensão, geraria um desgaste, prejudicaria a sua coluna, podendo gerar problemas que precisariam até de cirurgia. E tantos outros estudos como esse foi só um exemplo, geraram o que a gente chama de mito científico. E depois foram surgindo outros estudos mais qualificados, pesquisando com pessoas de verdade, com desvios posturais, pessoas sem desvios posturais, diferentes formas de se sentar também, com a postura ereta ou com a postura largada, curvada, relaxada. E aí sim foram se encontrando dados mais precisos e foi quebrando esse mito de que a postura ela não está diretamente assim ligada à dor na coluna.
Então vamos parar com essa neura de que a postura vai sempre estar causando a dor na coluna, tá bom? A má postura, como se chama aí, né? Inclusive, o corpo da pessoa, se ela já tem aquele padrão postural, digamos, um pouco mais curvado, por anos da sua vida, o corpo dela já está bem adaptado àquela postura e é por isso que ela não necessariamente vai sentir dor por causa disso. São outros fatores que vão envolver aí, que vão poder causar a dor na coluna. E respondendo a segunda pergunta, por que que eu reforço tanto a questão da postura nas minhas aulas de Pilates? E a resposta é que todo o trabalho que o seu corpo faz para manter as posturas do Pilates é o tratamento em si da coluna. É uma ginástica especializada para a coluna. Ativações musculares para manter a postura da coluna, a postura do corpo como um todo, alongamentos da coluna. Então isso é o que vai trazer com frequência, né? Você praticando regularmente, é o que vai trazer o alívio das dores, a diminuição ou até a eliminação total das dores na coluna. E a postura, né, a conquista de uma postura com menos desvios vai ser a consequência disso tudo. E não impede, né, que você queira ter uma postura com menos desvios. Eu estou falando isso tudo daqui, mas claro que eu não sou contra a você ter uma postura com menos desvios, né, digamos assim, mais alinhada. E agora eu vou dar a dica de como ficar com a coluna mais confortável na posição sentada, porque você pode dizer não, mas sempre quando eu estou sentado eu sinto incomodar minha coluna. Eu já falei isso em outros vídeos, que você pode ter algum desconforto sim, até alguma dor, que na verdade essa dor vem através só do fato de você ficar muito tempo parado numa mesma posição, seja ela em pé ou sentado, até deitado muito tempo numa mesma posição a pessoa não consegue, né? Que gera desconfortos, porque gera uma acidez ali nos músculos e nas articulações, e aí você só precisa se movimentar. Então eu vou trazer aqui, baseado em estudos científicos e também na minha prática, na minha experiência. Primeiro, falando dos estudos. Os estudos trazem que essa posição de sentar mais confortável varia de cada pessoa. Para você, essa postura mais confortável pode ser mais ereto. Para o seu colega do lado, pode ser uma postura mais relaxada, com a lombar mais solta também. E tem uma terceira forma, que é o que melhor funciona para mim, que eu me sinto bem, que é a alternância, tá? A alternância entre as posturas. Então, ora eu fico mais relaxado, mais solto, e tem horas que aquilo começa a me incomodar um pouco, fico na posição mais ereta. Mas nada disso eu sei que vai estar prejudicando a minha coluna. É só aquela dorzinha temporária de ficar muito tempo na posição. Então eu te convido a testar em você qual é a melhor forma de se sentir confortável na posição sentada. Então, resumindo, os desvios de postura, eles vão sempre acontecer nas pessoas, alguns com menores graus, outros maiores graus, alguns não dão nem para perceber assim à primeira vista, por um olho destreinado, uma pessoa que não é profissional. Mas assim, você tem todo o direito de querer uma postura mais ereta, uma postura que você almeja aí com menos desvios. Eu sou totalmente até a favor disso aí, mas o que eu não sou a favor é de que você fique nessa neura de que os desvios posturais vão gerar sua dor na coluna. Isso não é só uma opinião minha, mas é baseado também em muitos estudos científicos. E o que realmente vai fazer a diferença na sua coluna em relação às dores, o que vai fazer a sua coluna melhorar ou não ter, né, se manter bem, é a prática de exercício físico. São vários hábitos de vida, existem outros hábitos também, como boa qualidade de sono, até essa relação entre
o trabalho e o lazer e o descanso. O lazer também ele é importante. Então é todo um conjunto, né? Nós seres humanos não somos só a parte ali concreta de física, de carne e osso, de articulações. O nosso cérebro, ele também vai dando informações para o nosso corpo, que vão influenciar também no nosso bem-estar como um todo, inclusive nas dores. Então tudo que você faz nos seus hábitos de vida vai ser muito importante aí no seu tratamento ou na manutenção de uma coluna mais saudável e sem dor, tá? Então, eu espero que eu tenha realmente te ajudado a tirar essa dúvida. Se você concorda, se não concorda, pode deixar nos comentários aqui. É sempre bom a gente discutir, mesmo trocar uma ideia. Então é isso aí, pessoal. Compartilhe, eu sempre peço para vocês compartilharem, porque eu acredito realmente que essas informações podem ajudar mais pessoas. E vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço!